Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A depender do horário que você estará vendo esse vídeo. Hoje eu quero falar a respeito de São Pedro como sendo o primeiro Papa. Hoje vamos entender por que Pedro é o primeiro Papa. Primeiro, é necessário saber o que significa a palavra Papa. Pois bem, a palavra Papa significa papai, pai. No sentido que nós podemos entender que, assim como na antiga aliança havia os patriarcas, na nova aliança também há patriarcas. Então o Papa é o patriarca, um patriarca de Roma, um pai espiritual para o seu povo. Vamos começar o nosso estudo com o Evangelho de São Mateus, capítulo 16. São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 18. Mateus 16. Vamos a partir do versículo 13. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então eu lhes pergunto: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que estás no céu. Também lhe digo: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos entender o contexto desta passagem. O contexto é que Jesus falou isso para Pedro em Cesareia de Filipe, que era um local que há até hoje uma pedra enorme, onde nessa pedra há um buraco, uma caverna, em que se faziam reuniões, rituais, celebrações, cultos pagãos. E dessa pedra, dentro dessa caverna, se faziam sacrifícios. E quando Jesus eram conhecidos meio que rituais que falavam muito da questão do lado mais maligno, né? Então, quando Jesus fala que as portas do inferno não vencerão a igreja, a eclésia, a comunidade, Jesus está dizendo que o mal não vencerá a igreja de Cristo. Ora, meio óbvio de ver que houve várias heresias ao longo da história da igreja. Gnosticismo, arianismo, nestorianismo, protestantismo, e a igreja continua de pé até hoje, mesmo após a cisma do Oriente também, em relação aos irmãos orientais. Então passamos pelos tempos bárbaros, passamos pelo Império Romano, passamos pela Idade Média, pela Idade Moderna, pela Revolução Francesa, pelo comunismo, pelas Primeira e Segunda Guerra, e estamos agora vivendo os tempos modernos com muitos conflitos, com muito relativismo, com modernismo, e as portas do inferno não conseguem vencer a igreja de Cristo. Por que não consegue vencer? Porque Jesus prometeu. E qual evidência nós temos que Pedro é o primeiro Papa? Porque Pedro, nesta passagem, fica muito claro que ele é o chefe dos apóstolos. Tanto é que Jesus muda o seu nome. E toda vez que a Sagrada Escritura muda o nome de alguém, é para dar um indicativo da sua missão. Um exemplo de Abrão para Abraão, que significa pai de multidão. De Simão para Pedro, que significa rocha.
Petrus não significa fragmento de rocha, igual alguns irmãozinhos separados querem justificar. Não, mas significa rocha. Significa rocha. De forma que a igreja é um reino visível de Cristo nesse mundo. Jesus, que é a rocha, que é a pedra, que os pedreiros rejeitaram e torna-se a pedra angular da nova aliança, que é Cristo, chama os apóstolos de pedra, de colunas também. Em especial Pedro, que é o seu primeiro-ministro aqui na terra. Por quê? Porque tudo aquilo que foi aplicado a Cristo, ele passou também o poder à sua igreja. Porque a igreja é a continuidade de Cristo na terra. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o bom pastor. Mas ele fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Vamos pegar na passagem na Bíblia onde fala isso. A passagem é João, capítulo 21, versículo 17. A partir do versículo 15. Depois que comeram, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus respondeu: apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez, as mesmas palavras, depois pela terceira vez. Isso para fazer uma contrapartida à tripla negação que Pedro fez de Cristo. Ora, Jesus que é o bom pastor. O salmo que se refere: o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará, sabemos que Cristo é o bom pastor. Esse salmo é um salmo que se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus pede para Pedro apacentar o seu rebanho. O que isso significa para nós? Que a igreja continua a missão de Cristo na terra, de levar a boa nova. Então, por isso que nós vemos que quando Paulo perseguia a igreja e Jesus aparece a Paulo, Jesus não chega e aparece a Paulo dizendo: Paulo, por que persegue a minha igreja? Jesus fala: por que me persegue? Porque a igreja com Jesus estão unidos. Então, nas Sagradas Escrituras, em várias passagens que vai enumerar os apóstolos, nós vemos que Pedro é o primeiro na lista dos apóstolos. Muitas pessoas tentam pegar o concílio de Jerusalém, onde Tiago dá a palavra final, como se ele tivesse sido o chefe da igreja primitiva, Tiago, que era primo de Jesus. Sabemos que não é. Por quê? Porque Tiago, ele foi bispo de Jerusalém. Pedro foi bispo de Jerusalém, teve sua missão em Jerusalém, mas depois Pedro, sabemos que ele foi bispo de Roma, que ele morreu em Roma. O próprio Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, deixa isso bem claro. E Pedro, que dá o início a toda a discussão sobre se haverá circuncisão ou não com o pessoal que veio do paganismo, que não tinha vindo do judaísmo. Então Pedro também fez parte, e foi a Pedro que Deus revelou que era para não descriminalizar os pagãos. Foi a Pedro que Deus revelou em sonho que os alimentos não são mais impuros, que se pode comer de tudo, que até em sonho Pedro teve um sonho de vários alimentos que para os judeus eram impuros e que Deus falava: vai e come, o anjo falava para ele. A voz de Deus através do anjo falava para ele. Então nós vemos que foi a Pedro que Deus revelou e ele que começou todo esse concílio, essa conversa para se resolver essa situação. Então nós vemos que aquele episódio também, que está Pedro e João, que eles vão até o túmulo de Jesus após a ressurreição. João, que era mais jovem, chega na frente e ele para e espera Pedro entrar, e é Pedro que entra primeiro. Então isso já mostra um sinal de respeito e de autoridade. Além disso, todos os episódios, Pedro está ali junto. A primeira pregação foi ele que fez, o primeiro milagre pós-Pentecostes foi ele que fez. Aquele que andou sobre as águas junto com Cristo foi ele. Quem subiu na transfiguração, no monte, para ver Jesus transfigurado, além de João e do Tiago, irmão de João, Pedro também. Então nós vemos que Pedro sempre esteve presente
com Jesus Cristo. Sempre esteve unido nos momentos mais importantes da vida pública de Jesus. Pedro sempre estava ali, e na lista dos apóstolos sempre aparece Pedro e os outros, começando por Pedro, André, papá, e vai falando dos demais. Então Pedro sempre aparece com uma certa importância e com uma certa primazia em relação aos demais apóstolos. Aí fica claro que essa passagem também das chaves se refere diretamente a um paralelo de Isaías capítulo 22, versículo 22, onde Eliciadim recebe as chaves do reino de Israel que Davi lhe entregou. Ora, o reino de Cristo é um reino eterno, e a sua forma visível no mundo se dá através da igreja. Então, nada mais justo que Jesus entregar essas chaves para o seu primeiro mordomo, para o mordomo-chefe da nova aliança, que é Pedro. E essa autoridade passa de geração em geração. E é assim que a igreja primitiva acreditava, e é assim que a igreja acredita até hoje. É assim que a igreja acredita até hoje. O evangelista quisesse se referir a Pedro como pedra pequena, ele não usaria Petros. Só que é importante lembrar que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro e não foi em grego, foi em aramaico, que usou Cefas, que quer dizer rocha. Se o evangelista quisesse se referir a Pedro como pedrinha, como algumas pessoas falam aí de maneira errada e equivocada, teria usado a palavra litos ou a palavra psepos. Litos, L-I-T-H-O-S, ou psepos, P-S-E-P-O-P-S-E-P-H-O-S, que é essa palavra usada em Apocalipse 2,17. Então, como não foi o caso, aqui o uso em Mateus de Petrus, em vez de pedra, foi simplesmente porque Pedro é masculino. Então ficaria esquisito chamar de Pedro de pedra no feminino. Então, simplesmente é isso. Pedro é a pedra. Jesus é a pedra angular. Não há contradição. Mas Pedro também é pedra. Jesus é a pedra angular do cumprimento da nova aliança. Por quê? A pedra que os pedreiros rejeitaram. Quem são os pedreiros que rejeitaram? São aqueles da antiga aliança, os fariseus. O pessoal da época rejeitou Cristo. Tornou-se pedra angular, fundamento da nova aliança. Foi Jesus que instituiu a Eucaristia como um novo sacrifício. Jesus que se sacrificou e instituiu a Eucaristia como memorial eterno do seu sacrifício. Então nós vemos que Jesus instituiu um novo culto, mais perfeito e elevado que o antigo de animais, por exemplo. E nessa realidade da nova aliança, de forma visível, o novo Israel é a igreja, onde Jesus institui Pedro como pedra, como chefe. Isso fica tão evidente fazendo um comparativo de Mateus 16:18 com Isaías 22:22. Em Isaías 22:22, vamos lá. Veja só. Vamos começar no 20. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliassim, filho de Elcias. Vesti-lo-ei com tua túnica e cinjo-lo-ei com teu cinto. Porei nas suas mãos as tuas funções, e ele será pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Polhei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Ele será um pai. Papai. Aqui uma referência do Antigo Testamento. E aqui nós vemos claramente essa referência com Mateus 16:19.
O abrir e fechar se dá de forma de autoridade. É a autoridade que Deus dá ao chefe. Da mesma forma que Davi fez com Eliasim, Jesus fez com Pedro. Eis as evidências. Sabemos que muitas vezes temos papas em posições estranhas. Algumas mensagens do Papa a mídia distorce, mas devemos rezar por ele. Inácio de Antioquia já dizia que o bispo é o espelho de Cristo para nós. Inácio de Antioquia, discípulo do apóstolo João, ele já dizia as seguintes palavras: com efeito, todos aqueles que são de Deus e de Jesus Cristo, estes estão também com o bispo, aqueles que arrependam-se vieram para a unidade da igreja. Na sua carta aos Filadelfienses, ano 100 mais ou menos, ele já deixa claro que os bispos merecem respeito. E várias vezes, por inúmeras vezes, Inácio de Antioquia nas suas cartas pede para respeitar o bispo. Muita gente vai falar assim: ah, mas Pedro era casado. Minha gente, a questão de casar ou não é algo. É o seguinte: Paulo fala claramente que o missionário, o bispo, o presbítero, o diácono é melhor não se casar para dedicar completamente à missão. Se não suportar que se case apenas uma vez. Paulo disse isso. Isso vocês encontram facilmente nas cartas de Paulo. Pedro era casado, sim. Isso não era empecilho. Isso foi surgir depois, mas já é algo bíblico, porque Paulo já era assim. E alguns outros apóstolos também já eram assim. Isso foi se tornando como regra por causa da missão. A história que contaram que foi da Idade Média, por causa da riqueza, que é mentira. É difamação. Não tem verdade. Porque a própria Sagrada Escritura fala isso. Quer ver? Eu vou pegar a passagem que Paulo recomenda o celibato para quem for servir a Deus. Primeiro temos a passagem de Mateus 19:12, que Jesus fala assim: com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre da mãe, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. E Jesus, que é o verdadeiro sacerdote, foi casto. Então, muitos sacerdotes, bispos, a igreja viu em Cristo um espelho para os missionários, para aqueles que vão proclamar a palavra, que vão viver o evangelho, que vão viver em função da missão. Então é algo completamente bíblico. Paulo recomenda que o bispo seja casado uma só vez, porque naquela região, naquela época, ainda mais com os valores morais ainda não tão esclarecidos, e também com o paganismo, que basta lembrar que a sociedade era basicamente judaica e pagã. Era muito comum as pessoas se separarem muitas vezes, era muito comum as pessoas terem mais de uma esposa. Então Paulo já estava fornecendo ali já uma compreensão maior dessa realidade e uma conscientização maior. Porém, o próprio Jesus já deixava claro que haverá pessoas que vão se abster de tudo por causa do reino. E Paulo também fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25. A partir do versículo 27. Está ligado a uma mulher, não procure romper o vínculo. Não está ligado a uma mulher, não procure mulher. Todavia, se te casares, não peque. E se a vir se casar, não pecará. Mas se essas pessoas terão tribulação na carne, eu vos desejaria poupar.
Eis que vos digo, irmãos, o tempo se fez curto. Resta, pois, aqueles que têm esposa, sejam como se não a tivessem, aqueles que choram como se não chorassem. Versículo 32. Eu quisera que estivesses isentos de preocupações. Quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor, de modo a agradar ao Senhor. Quem tem, cuida das coisas do mundo, e de modo a agradar a esposa, e fica dividido. Da mesma forma, a mulher não casada e virgem cuida das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e espírito, mas a mulher casada cuida das coisas do mundo, pois procura como agradar o marido. Então veja que Paulo está falando claro que a pessoa, para estar 100% imersa na missão, é melhor ela casar, ela não casar. Ele já faz essa recomendação. E isso foi acolhido posteriormente pela igreja. Então isso não, em nada mesmo, anula todos os argumentos a favor de Pedro como primeiro papa. Porque Isaías 22 já fala que Isaías 22, todas as figuras, as chaves, a autoridade ligar, desligar, se aplica em Mateus 16, 18. E lá fala que essa pessoa que era como um pai. Aqui também continua a mesma realidade, só que na nova aliança. Então, basicamente é isso que eu queria dizer para vocês. Pedro, primeiro papa. Que Deus os abençoe.